Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Banucci, eu sou professor de desenho técnico. Estamos no ano de 2023 e hoje nós vamos iniciar nossa aula de número 1 de desenho técnico. Então, a nossa aula será a aula de número 1 e nós vamos aí estar evoluindo o assunto de introdução ao desenho técnico e instrumentos técnicos digitais. O conteúdo da aula nós dividimos aqui em 5 tópicos, sendo introdução, nós vamos falar um pouco sobre fazer um breve histórico do desenho técnico, falar sobre instrumentos técnicos e aplicações e instrumentos digitais e aplicações, e finalizar a aula. Essa aula número 1, nós vamos abordar aqui principalmente o tópico 1 e o tópico 2. Depois nós vamos fazer uma aula só com o tópico 3 e depois tópico 4 e 5 a gente finaliza. Então, introdução ao desenho técnico. Então, tópico 1, introdução. Nós vamos começar evoluindo no assunto através da comunicação dos desenhos. Em qualquer área de conhecimento humano, nós sempre utilizamos o desenho. O desenho nada mais é do que um modo de representação gráfica de formas, de ideias e de visões. Como que eu executo um desenho? De que forma eu executo um desenho? Eu posso executar esse desenho de uma maneira manual. Nesse caso, posso ter um desenho artístico, ou eu posso utilizar, ou melhor, criar um desenho através do uso de normas, utilizando certas ferramentas e elaborando um desenho que nós conhecemos como desenho técnico. Se eu executar um desenho através do computador, ele também pode ser um desenho que utiliza certas normas. Tá? Então ele se caracteriza como um desenho técnico. Utilizando esse computador, nós vamos utilizar para a criação dos desenhos um certo software. E aí, lá na frente, nós vamos falar sobre os vários tipos de softwares que existem aí no mercado. Então, existe uma diferença entre desenho técnico e desenho artístico. Se eu tenho um objeto, por exemplo, e esse objeto ele pode ser descrito de duas formas, tá? Como um desenho técnico ou como um desenho artístico. Qual a diferença entre os dois? Um desenho técnico, por exemplo, como essa figura aqui, desse automóvel, ele tem uma linguagem técnica, ela é gráfica, como a gente está vendo aqui, e ela é uma linguagem universal. O desenho técnico, ele explicita as dimensões do objeto, como a gente está vendo aqui. Fornece para a gente o acabamento do objeto, qual a tolerância das dimensões que eu estou trabalhando, se o objeto é mostrada a montagem, né, do objeto. Por quê? O porquê do uso de montagem? Exatamente para, através da montagem, você vai produzir o objeto, só que esse objeto ele está desenhado no papel, né? E daqui vai ser montado esse objeto no mundo real, de forma tridimensional. Então essas são as características do desenho técnico. E o desenho artístico? O desenho artístico, como essa figura aqui que a gente está vendo, ele é livre de normas. Tá? Esse desenho aqui ele foi feito sem nenhum tipo de dimensão fixa, uma medida. Ele foi feito sem normas. A única coisa que foi utilizada aqui foi a perspectiva.
Um desenho artístico ele tem várias interpretações. Você pode analisar, por exemplo, as obras de arte, quando você vai ao museu e você observa uma obra de arte, a pessoa pode ter várias interpretações sobre aquela obra. E o desenho artístico ele reflete sentimentos. Tá? Você pode utilizar, por exemplo, um desenho como esse para vender um objeto, como um carro. Então ele serve para vender ideias. E aí nós podemos classificar os desenhos de acordo com o grau de elaboração. Então, o desenho ele pode ser classificado como croquis, esboço, um desenho preliminar, um desenho definitivo. A primeira parte aqui seria o croquis, né? O croquis ele vem de uma palavra francesa, né? Croquis, como a gente está vendo aqui, e ao pé da letra quer dizer esboço. Então, o croquis ele pode ser utilizado em diversas áreas, principalmente, né, que a gente conhece bastante na arquitetura e também na moda. O croquis, nós vamos falar das características dele aqui. Ele, por ser um esboço, ele possui traços simples, tá? Você não tem grandes detalhes usados no desenho, como a gente está vendo aqui, ó. Tá? A amostragem de uma sala, por exemplo. O desenho ele é rápido e simplificado, então vocês estão vendo aqui, ó, conforme você vai desenhando, não é uma reta perfeita, né? Ela tem pequenas curvaturas aqui, tá? Então, é um desenho rápido e simplificado. Ele é confundido com o esboço. Ele não tem uma precisão em escala, né? Você não vai ver uma escala aqui. Não tem medidas. E nem outras especificidades comuns, né? De um desenho mais técnico. O esboço, ele está mais voltado para um desenho um pouco mais simplificado, né? Que é uma concepção inicial de um projeto ou de uma obra que você está realizando. Então, esse aqui é um pouco mais complexo. Então, seria um croquis, um esboço, por exemplo, um veículo, por exemplo, que a gente está desenhando, tem umas curvas mais simplificadas, né? Então, só para você gerar uma ideia. Então, o esboço nada mais é do que um primeiro passo para o desenvolvimento de um projeto. Já o desenho preliminar, ele é uma representação gráfica, conforme a gente está vendo aqui, e ela é empregado em estágios intermediários de um projeto. Então, se eu tenho um projeto aqui que eu vou atingir, eu tenho várias etapas do meu projeto que eu quero atingir no final. O desenho preliminar ele está entre essas etapas, como a gente está vendo aqui, certo? Ou seja, esse desenho ele ainda pode sofrer alterações, certo? Então, essa é uma característica dele. O desenho preliminar também pode ser, ele é o correspondente, né, ao anteprojeto. Tá? Então, se eu tenho daqui para cá, né, seria o anteprojeto. Então, esse é o desenho preliminar, que corresponde ao, perdão, ele corresponde ao anteprojeto. Ele é o anteprojeto, ok? Só para deixar mais claro. Já o desenho definitivo é esse desenho que a gente está vendo aqui. Você já tem as medidas dele, né, que a gente chama de cotas, com todas as dimensões do objeto, os detalhes, rachuras, tá? Se a gente comparar, por exemplo, com o esboço, como está aqui, ó, nessa figura, olha a diferença, né? Então, aqui você tem as medidas reais do objeto. Você vai produzir esse objeto no final. No esboço, não, é apenas uma ideia. Então, essa é a classificação dos desenhos de acordo com o grau de elaboração. O desenho também pode ser não projetivo, tá? Quanto aos tipos de desenho técnico. O não projetivo, o que seria? Né? Seriam os gráficos, diagramas, esquemas, fluxogramas, organogramas.
Por exemplo, numa indústria, né, você vai utilizar um diagrama ou um esquema, né, para mostrar o funcionamento de uma casa de máquinas. No caso, um sistema de refrigeração como esse. Então, eu vou utilizar um esquema ou um diagrama para mostrar esse funcionamento. Ele é um desenho não projetivo. Já o desenho projetivo é um desenho que explicita as vistas ortográficas ou perspectivas do desenho. Esse objeto aqui, ele tem uma perspectiva, certo? Então, esse é um desenho projetivo, ou mesmo uma vista com as suas dimensões, com as suas cotas, é uma vista ortográfica. Então, ele é um desenho projetivo. Então, esses são dois tipos de desenho técnicos diferentes. E como que a gente representa uma perspectiva, por exemplo, ou uma vista como essa cotada? Nós temos vários sistemas de projeção que permitem que a gente represente os desenhos, por exemplo, em perspectiva. As projeções geométricas planas, elas vão englobar uma quantidade enorme de desenhos. Então, essas projeções, elas vão se dividir em duas, que são as paralelas e as centrais. As paralelas são as projeções que nós vamos se concentrar mais em trabalhar, porque elas vão abranger as vistas múltiplas que nós vamos utilizar e as perspectivas. As projeções paralelas, elas vão se dividir em duas, ortogonais e oblíquas. As ortogonais vão cair exatamente nas vistas múltiplas, que é o que a gente pretende chegar lá na frente. As oblíquas vão ser as planométricas, como esse exemplo aqui, ou a cavaleira gabinete. E as ortogonais também se dividem em axonométricas, que são as perspectivas isométricas, as dimétricas e as trimétricas. E as projeções centrais, que são esses tipos de projeções. Se nós formos trabalhar com as vistas múltiplas que foram mostradas aqui, nesse slide, então as vistas múltiplas elas têm algumas características, como são muito utilizadas na área de engenharia e de arquitetura. Elas nada mais são do que projeções de um objeto. O desenho das vistas múltiplas, ele contém muita informação. Aqui, por exemplo, eu tenho 3 vistas de um mesmo objeto. Então, se eu tenho esse objeto aqui, ó, estou observando ele, se eu observar pela frente, eu vou estar olhando aqui. Se eu observar pelo lado, vou estar vendo aqui. Se eu observar, por exemplo, de cima para baixo ou de baixo para cima, eu vou observar aqui. Então, se eu observar de cima para baixo, eu vou ter essa vista. Então, ele tem muita informação, só que eu tenho 3 vistas na minha peça. Eu também vou ter o uso de normas, então eu estabeleço uma regra para trabalhar com esses desenhos. E é uma leitura que eu faço interpretativa, né? Onde eu utilizo as vistas múltiplas? Principalmente para a produção de peças numa fábrica. Em paralelo, nós temos as perspectivas, né? Então, temos aqui, por exemplo, a perspectiva isométrica. As perspectivas, esse tipo de representação, permite uma visão espacial do objeto, como essa. Ela se assemelha a uma fotografia, né? Realmente, esse objeto parece uma fotografia. Você não precisa de nenhuma capacidade especial para interpretar esse objeto. Você olha esse objeto e entende da sua maneira, né? Já nesse desenho à esquerda, eu preciso conhecer, por exemplo, que linhas são essas pontilhadas, que linha é essa central. Tá? Então, eu preciso de uma leitura mais apurada para vistas múltiplas. Para perspectivas, não. E na perspectiva, nós temos menos informação
que as vistas múltiplas, tá? Aqui eu tenho muito menos informação. Eu não sei o que tem aqui atrás do objeto. E onde eu vou usar a perspectiva? Exemplo, em manuais. Manuais de proprietário, por exemplo, de veículo, etc. E aí, as vistas múltiplas, nós vamos estudar lá na frente, né? Nós vamos utilizar alguns conceitos, né? Como conceitos de diedros, conceitos de vistas ortográficas, né? Nós vamos colocar, por exemplo, um objeto entre dois planos. Então, tem um plano aqui e um plano aqui. Nós vamos rebater esse objeto em um dos planos. Com isso, nós vamos obter um dos lados do objeto. Só que o objeto não tem apenas um lado, tem 6 lados. Então, é como se eu pegasse o objeto e colocasse ele dentro de uma caixa. Essa caixa, eu vou rebater todas as faces dele em todas as partes dessa caixa que contém o objeto. Fazendo isso, eu consigo tirar todas as vistas do objeto. No caso, vou ter 6 vistas do objeto. Certo? Nós chamamos de diedro quando eu pego o espaço e divido ele em partes, né? No caso aqui 4 partes. Então, essas partes são chamadas de diedros. Tá? São os espaços cortados pelos planos. Então, no método, por exemplo, europeu ou alemão, para o desenho técnico, nós vamos utilizar a norma, nós vamos seguir a norma DIN alemã. Tá? No Brasil, a BNT segue a norma DIN. Então, nós vamos trabalhar no primeiro diedro. O primeiro diedro nos dá esses nomes das vistas. Mas isso aqui a gente vai ver mais para frente, só para mostrar que existem modos de representação mais complexos. Tendo essas vistas, o que vai acontecer? Nós vamos ser capazes de definir as representações do objeto no espaço. Então aqui eu tenho esse objeto, ele é um conjunto montado, né? Eu vou conseguir saber as dimensões desse objeto, por exemplo, desse equipamento montado, né? Vou conseguir obter uma vista de conjuntos montados e ligados, então uma vista explodida como essa aqui. Tá? Então eu consigo entender todas essas partes da montagem do objeto. Bom, mas como é que eu vou conseguir desenhar esse objeto? De duas formas. Nós vamos utilizar instrumentos de desenho. Tá? Então, alguns instrumentos temos aqui, né? Lapiseiras, lápis, transferidor, compasso, esquadros, uma régua T, uma borracha e o papel. Tá? Agora, se eu sair dos instrumentos e passar para o computador, por exemplo, nós vamos utilizar um programa para criar o objeto que a gente quer. Beleza? Então tá. Então a gente finaliza a primeira parte aí da aula, que é o tópico 1. Fizemos uma introdução. Tá? Nós vamos fazer a segunda aula aqui, o breve histórico do desenho técnico. Então, até daqui a pouco, pessoal.